de hoje nós vamos falar sobre, quer dizer, nós quando eu falo sou eu, né? Mas vocês estão aí para escutar, para discutir também, sobre as distâncias na direção defensiva. Lembra aquelas distâncias que você aprendeu lá na autoescola, no curso teórico? Eu acho que é uma das partes mais, assim, dificinhas da direção defensiva para pegar, para memorizar. São 4 as distâncias que existem, que a gente vê no curso. A primeira, na ordem que aparece no livro, falando de livro, eu costumo usar esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui, esse livro aqui, que é o livro da Gráfica São José. É um livro muito bom, mas eu não vou ficar elogiando muito esse livro não, porque não estão me pagando nada por isso, né? Porém, a capa, né, normal, quem usa esse livro aqui provavelmente vai se identificar porque eu estou indo muito por ele, né? Tô acompanhando, assim, a matéria não é decoreba dessa, mas eu não vou falar além do livro de maneira nenhuma, mas é baseado no livro, né? É baseado nessa apostila, se bem que as distâncias na direção defensiva, elas já são padrão, né? Então eu acredito que se você tiver uma apostila aí, dá para acompanhar também. Talvez não com as mesmas palavras, não com o mesmo jeitinho, porém se você não tiver essa apostila aqui, eu não posso disponibilizar ela inteira, mas a página que fala das distâncias é a parte que eu vou disponibilizar lá na página do Facebook. No momento que esse vídeo entrar no ar, a página também vai estar lá. Para quem já tem o livro, a página é... Peraí. A página é a página 80 e 81, são essas duas páginas aqui. E a foto dessas duas páginas estarão disponibilizadas lá na página do meu Facebook, que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, inbox aqui, né? A Pita começou a latir agora, então ignorem. Aliás, Gráfica São José, se estiver vendo esse vídeo, estamos aí, viu? Estamos dispostos a ler a apostila, explicar a apostila, fazer um curso online, quem sabe, né? Aqui no YouTube. Quem quiser saber mais sobre a apostila, deixa comentários aqui no box que eu passo tudo pra vocês depois, tá bom? Vamos lá então. Primeira distância que aparece na apostila, então eu vou seguir essa ordem, mas eu não vou ler a apostila, como eu já disse pra vocês, é a distância de segmento. Distância de segmento é aquela distância que você mantém de um veículo pro outro. Eu preciso trazer dois carros aqui pra vocês, espera um pouquinho. A distância de segmento é aquela distância que você mantém de um veículo para o outro, né? Então eu tenho aqui a minha Mercedes. E tenho também o meu Porsche. Ai, que lindo! Qual seria a distância de segmento? Vamos supor que nós estamos no Porsche, né, aqui atrás. A distância de segmento é aquela distância que você mantém de um carro para o outro. Então, dentro da cidade, né? Vamos imaginar uma situação dentro de uma via urbana. Como é que eu sei, eu dentro do Porsche, que eu estou numa distância de segurança aqui da Mercedes? É aquela que a gente aqui dentro consegue enxergar o pneu traseiro dos carros ou do carro que está na nossa frente. Se eu estiver muito colado com o carro da frente, eu não vou enxergar a roda traseira. Então eu tenho que manter uma distância para eu conseguir visualizar a roda traseira do veículo que está à frente, né, na nossa frente. Essa distância é a distância de segmento, conhecida também como a distância de segurança. Lembrando que estamos falando de uma via urbana, né? Próxima distância é a distância de parada. A distância de parada é aquela em que o veículo percorre... Vou pegar o vermelho que chama mais atenção, né, Mercedes. É aquela que o veículo percorre desde o momento em que você vê uma situação de perigo, decide parar e para totalmente o veículo sem colidir com esse obstáculo que está na via, que pode ser um outro veículo aqui fechando a rua, né? Pode ser uma árvore, pode ser um poste, pode ser uma caçamba, pode ser inúmeras coisas. Vamos imaginar um veículo aqui. Então eu tá vindo de longe, aí eu vi o perigo na pista, né, na rua, vimos o perigo, decidimos parar, vou parar. E aí você freia e para totalmente o carro, ficando a uma distância segura desse obstáculo que estava no meio da via.
Definição de distância de parada. Distância de parada é aquela em que o veículo percorre desde o momento em que você vê a situação de perigo, decide parar e para totalmente o veículo, ficando a uma distância segura desse obstáculo que estava na sua frente. Próxima distância que aparece é a distância de frenagem. A distância de frenagem é super fácil, né? Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre desde o momento que você pisou no freio e o carro parou. Repare que a distância de frenagem não tem nenhuma historinha contando, não tem nenhum obstáculo, não tem nada. Só você pisar no freio e o carro para. Porque como a roda está em constante giro, quando você pisa no freio, ela tá ainda, né? Vamos pensar assim, pisou no freio não com o freio ABS, freou porque é um obstáculo, uma criança estava atropelando. Não é esse tipo de frenagem. Frenagem para você entrar na garagem, sair da garagem, entrar em estacionamento, sair de estacionamento. Frear para frear a frenagem do semáforo, né? Frenagem quando você chega no pare. É esse tipo de frenagem. O carro não é um milagre, né? Freou, parou. Então você freia e aí esse espacinho que o carro demora para parar é a distância de frenagem. Esse pequeno espacinho freou, o carro parou aqui, né? É a distância de frenagem. Então, distância de frenagem, de novo, a definição é aquela que o veículo percorre desde o momento em que você pisa no freio até o momento total da parada do veículo. E a próxima distância que aparece é a distância de reação. A distância de reação é muito parecida com a distância de parada, porque tem alguns elementos da distância de parada, mas não confundem, né? Não confundam com distância de parada, porque o final é diferente. Então é aquela que o veículo percorre desde o momento em que ele vê a situação de perigo e pisa no freio, não fala nada de que ele vai parar. O sol foi embora e a luz baixou totalmente aqui. Por que não fala nada que o carro parou? Porque são reações e as reações são do motorista. Então quais são as reações do motorista? Você está dirigindo, opa, reação do motorista. Pisou no freio, reação do motorista. Se falar que o carro parou, já não é mais reação do motorista, é uma reação do veículo, quem para é o carro, né? Porém, quem freia, quem tem essa reação de frear é o motorista. Por que freou? Pode ser para desviar o caminho aqui, né? Desviar a rota, sei lá. Mas freou o veículo. Tudo bem? Definição da distância de reação. É aquela que o veículo percorre desde o momento em que você vê a situação de perigo e pisa no freio. Distância de reação, então, definição, é aquela que o veículo percorre desde o momento em que o motorista vê a situação de perigo até o momento em que ele pisa no freio. Tá caindo uma pergunta na prova que é assim: quais são as distâncias que, se somadas, geram uma distância de parada? A distância de frenagem com a distância de reação, elas geram a distância de parada. Porque os elementos que têm uma distância de reação mais os elementos que têm na distância de frenagem, somando esses elementos, vão resultar na distância de parada. Vale também se você leu na apostila, né, e mesmo assim não conseguiu compreender, e na prova que são muito parecidos às vezes e você não consegue responder, se atente ao fato de que você também pode desenhar essas distâncias. Tentar imaginar a situação. Vamos desenhar todas essas distâncias e, se possível, você que está querendo aprender um pouquinho mais de distâncias aí de segmento, de parada, de frenagem, de reação, você pode fazer o seu desenho aí na sua casa para facilitar o entendimento. Folha de sulfite normal. Tá? Na hora da prova, você vai conseguir imaginar essa situação e responder certa pergunta. Então vamos lá para o desenho? O importante do desenho é você conseguir visualizar cada tipo de distância na sua cabeça na hora da prova. Então vamos começar pela distância de segmento. Então eu vou colocar só as iniciais aqui para você saber que é a distância de segmento. É aquela distância que um veículo mantém de um outro veículo. Distância de segmento é aquela distância entre um veículo e outro, que a gente já viu que é aquela distância que você está aqui atrás, né? Você consegue ter visão da roda traseira
do veículo que está à sua frente. Se você conseguir visualizar então a roda traseira do veículo que está à sua frente, você está a uma distância de segmento. Próxima distância, distância de parada. Então, distância de parada, estou colocando só a sigla, então. Distância de parada. O que fala na distância de parada? Que é aquela em que o veículo percorre. Então, o veículo está percorrendo desde o momento em que ele vê o condutor, né? Vê uma situação de perigo. Então, vamos imaginar uma situação de perigo aqui. Vou fazer bonitinho. O que seria uma situação de perigo? Uma árvore. Ele viu a situação de perigo e o carro continua andando. Aí ele decide parar. E o carro continua andando até que ele parou totalmente aqui. A distância de parada, ela corresponde a todo esse percurso aqui. Desde o momento em que o condutor viu a situação de perigo, que foi a árvore aqui no caso, né? Então tudo isso, desde o momento em que ele vê a situação de perigo, começou a distância de parada até o momento em que ele parou totalmente o veículo aqui. Repare então que a distância de parada tem essa história, né? O condutor viu a situação de perigo, decidiu e parou. São 3 verbos então, ver, decidir e parar, que estão aqui na distância de parada. É a distância de frenagem. Então, distância de frenagem. A distância de frenagem é aquela que o veículo percorre. Então, tem movimento aqui, né? O veículo ele percorre desde o momento em que o condutor pisa no freio até o momento total da parada. Então, repare que a distância de frenagem não tem nenhuma historinha como aqui na distância de parada, né? Ele só pisou no freio e parou. Essa pequena distância que o carro ainda anda, desde o momento em que ele pisou no freio até o momento que o carro parou totalmente, é a distância de frenagem. A distância de frenagem não tem historinha, porque também não tem perigo quando você freia. Você freia para entrar na garagem, sair de garagem, parar no pare, para parar no semáforo, por exemplo. Então, nem sempre quando você freia é um local de perigo. A distância de frenagem é o simples ato de frear o veículo e a parada total, que no caso aqui a parada total foi aqui, né? E a última distância que aparece é a distância de reação. Distância de reação é aquela que o veículo percorre. Então, o veículo está percorrendo desde o momento em que o condutor vê a situação de perigo lá na frente. Que situação de perigo? Vou colocar a mesma situação que eu coloquei aqui na distância de parada, né? Essa árvore aqui, eu vou colocar aqui também na distância de reação. Então, a distância de reação é aquela que o veículo percorre desde o momento em que o condutor vê a situação de perigo Então, viu a situação de perigo? Viu. Só que são reações do condutor, são reações do motorista.
Qual é a reação dele? Ele vê a situação de perigo e freia o veículo e pisa no freio. Ele freia o veículo para quê? Imagina que isso aqui é a rua. A rua se abre em dois. Ele freia o veículo para não bater nesse obstáculo. Freia para desviar. Freia, né, para impedir que o carro colida com o obstáculo à sua frente. Distâncias de reação. Por que é chamada de distância de reação? Porque são reações do condutor. Quais são as reações do condutor aqui? Ele viu o perigo e o condutor pisou no freio. Então são reações do condutor. Se tivesse aqui o carro para, já não ia ser mais distância de reação, porque ia ser distância de parada. Para a prova, super fácil olhar aqui nos desenhos. Eu sugiro que... Deixa eu encaixar todos os desenhos aqui. Sugiro que cada um faça o seu próprio desenho e depois faça uma comparação. Os mais fáceis: distância de segmento, distância que mantém de um carro para o outro. Beleza. Distância de frenagem, pisou no freio e o carro parou. Joia. A distância de parada e a distância de reação são os únicos que têm uma historinha mais longa. Distância de parada, o condutor vê o perigo lá na frente, decide parar e para totalmente o carro. Como ele para totalmente o carro, quem para é o carro. Distância de parada, né? Distância de reação, o condutor vê o perigo lá na frente e ele pisa no freio, ele freia o veículo. O ato de frear o veículo e o ato de ver, né, são reações do motorista, por isso que chama distância de reação. Se você observar bem, a distância de reação, ela tem um elemento da distância de parada, que é o ato de ver o perigo lá na frente, e ela tem um elemento da distância de frenagem, que é pisar no freio. Então significa que a distância de frenagem mais a distância de reação, porque aqui está faltando um elemento, dá para resultar em qual tipo de distância? A distância de frenagem mais a distância de reação, se reunir os elementos das duas aqui, vai dar uma distância de parada. Porque o que está faltando aqui para dar uma distância de parada é o ato do veículo parar, né? E o ato do veículo parar tem aqui na distância de frenagem. Então, se somar essas duas distâncias aqui, o resultado é uma distância de parada. Uma dica boa para a prova, que você cai aquela pergunta e você fica com dúvida. Só tem dois tipos de distâncias que o carro para totalmente. Distância de parada e distância de frenagem, né? Só que a distância de parada tem toda uma historinha até o carro parar totalmente aqui. A distância de frenagem não tem historinha. Pisou no freio e o carro parou. E aí teve a parada do veículo. Você vai ler a pergunta. Se tiver uma historinha grande, lá no final o carro parou, a distância de parada. Se não tiver historinha grande e o carro parou, a distância de frenagem. Se tiver uma historinha longa e o carro não parou, a distância de reação, que aí você vai analisar e você vai ver que são reações do motorista, são reações do condutor. Eu sugiro que vocês façam o próprio desenho aí em casa, faça o seu desenho, vê se ajuda você na hora da prova, você na hora que estiver fazendo algum exercício, você memorizar, se lembrar daquele desenho que você fez. E lembrar também que só tem esses 4 tipos de distâncias, hein? Segmento, parada, frenagem e de reação. Tudo bem? Esse foi o vídeo das distâncias da direção defensiva, distância de segmento, de parada, de frenagem, de reação. Se você quiser saber mais alguma parte da matéria, já deixa aqui um comentário aqui embaixo e tenta desenhar, depois você me conta, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo aqui embaixo. Conto com a sua inscrição, aliás, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!